Olá, seja bem-vindo ao Estúdio Multiuso da Jovem Pan Catanduva. Nesse espaço, nós vamos receber muita gente legal para falar do seu trabalho, para falar daquilo que está fazendo de relevante, as entrevistas que acontecem simultaneamente no rádio e também aqui no YouTube ou no Facebook e nos podcasts que nós faremos com todo o carinho para receber gente de destaque aqui para falar no microfone da Jovem Pan. E hoje, para estrear a série de podcasts aqui na Jovem Pan, nós estamos recebendo um cara que eu fiquei muito feliz. Primeiro, por a gente ter tomado conhecimento da sua existência. Depois, por ele ter aceitado o convite para ser o primeiro entrevistado aqui no nosso podcast. É um jovem formado em administração, com MBA em marketing, um prefeito com perfil gestor, que está fazendo a diferença no seu município. Nós estamos recebendo por aqui Lucas Assunção, prefeito da vizinha Palmares Paulista. Já vamos começar mandando um abraço para toda Palmares. Estive visitando esses dias a cidade muito organizada, tudo muito bonito, as ruas em ordem, a cidade aconchegante demais. Então, um abraço para Palmares Paulista e seja bem-vindo, prefeito. O microfone é todo seu, a Jovem Pan está de portas e microfones abertos para a gente trocar uma ideia aqui e falar do seu trabalho, falar de Palmares e falar de gestão e de tudo aquilo que a gente puder falar. Olá, Cris. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado à Jovem Pan. Para mim é uma honra, porque eu, na minha adolescência, fui um fanzaço da Jovem Pan, ouvia, né, a rádio, então, as festas, as baladas, acompanhava tudo pela Rádio Jovem Pan. E confesso para você que é uma honra, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Nós é que agradecemos pela disposição em vir para cá, interromper por alguns instantes o seu trabalho lá em Palmares Paulista. Eu sei que a gestão de um município, ela não é a coisa mais fácil de se fazer. Você precisa se organizar, são muitas pessoas, são muitas demandas, são muitas as situações que exigem a presença do prefeito. Então, nós ficamos felizes por ter você aqui. Já vou começar falando de gestão. A gente sabe que o gestor público ele tem alguns desafios, e esses desafios eles atingem até situações que fogem da sua realidade. Você, como um profissional, viveu um tempo fora de Palmares Paulista, retornou com esse propósito de fazer a diferença na cidade, mas você tem o seu perfil de vida e você não consegue, de repente, ter a mesma vivência que as pessoas menos favorecidas têm ou as necessidades que aqueles empresários mais favorecidos têm. E o gestor tem que caminhar da forma mais responsável para conseguir contemplar tudo isso aí. Você é um rapaz jovem, você se incomoda se eu perguntar a sua idade? Não, claro que não. Quantos anos? Estou com 38 anos. 38 anos, mais novo que eu estou com 40, 38 anos lá, o cara, ano de fabricação, 1986? Isso, exatamente. 1986. E já fazendo essa gestão que a gente pôde ver. Eu estive assistindo algumas imagens, inclusive estão passando imagens aqui na nossa tela. Essa imagem que a gente está vendo aí é da oficina de costura, né? Exatamente. É muito, muito interessante tudo isso. A gente vai chegar lá nesse assunto, mas quero falar da gestão. Como que faz, prefeito, para você conseguir caminhar entre a austeridade, a responsabilidade, a clareza que tem que ter dos objetivos e aquela ânsia que a população tem de terem todos os seus pedidos atendidos ali? É um desafio grande todo dia, não é? Exatamente, Cris. É um desafio gigantesco, ainda mais para nós, né, no nosso caso, a nossa gestão, que nós nunca tínhamos tido experiência nessa área de gestão pública, nem eu, nem o meu vice, nós dois trabalhávamos na iniciativa privada, mas com muita dedicação, com muito estudo, com muito comprometimento, nós fomos adquirindo bagagem, adquirindo experiência. Eu procurei muito os prefeitos mais experientes da região, né? Então, conversei bastante com o prefeito de Ibirá, conversei bastante com o prefeito de Monte Azul Paulista, prefeito de Bebedouro também, me ajudou muito, porque a gente tem que ser humilde, a gente não nasce sabendo tudo, né? E a gente foi em busca dessas informações, desses toques, mas ainda mais a nossa Palmares Paulista. É uma cidade que está entre as mais pobres do estado de São Paulo. Nós não temos nenhuma empresa de grande porte no nosso município para a gente ter, né, o bônus do ICMS. Mas com muito trabalho, muita dedicação, muito comprometimento e trabalho em equipe. Eu sempre falo isso, quero frisar novamente, quero agradecer de coração
a toda a minha equipe, a todos os assessores, o vice-prefeito, porque eu não faço nada sozinho. A gente está ali, a gente meio que dá o start nos projetos, mas quem faz acontecer é um trabalho em equipe, são muitas pessoas pensando junto, principalmente para o bem da nossa população. Mas o desafio, eu confesso para você, que é gigantesco. E você comentou que sempre trabalhou na iniciativa privada e, de repente, percebeu essa necessidade, o chamado mesmo, né, de contribuir com a população, com a cidade na qual você nasceu, que você cresceu, enfim. E a gente tem um paradoxo que acontece hoje, que é aquele negócio, os bons homens estão se afastando da política, a política está tomada por pessoas mal intencionadas, e enquanto as pessoas que têm o seu perfil, né, que arregaçam as mangas e que vão ao trabalho, não se posicionarem, isso pode até se transformar numa verdade. Mas em que momento você percebeu, falou, poxa vida, eu não sou político, mas eu acho que chegou a hora de atuar na política? Como que foi essa transição e o sentimento que dá? Porque você passa a ser avaliado por pessoas que gostam de você, por pessoas que não gostam de você, por pessoas que talvez não tenham o mesmo propósito que o seu, mas que querem o poder, enfim, em todo lugar acontece isso. As pessoas, se você compra um carro, se você coloca uma roupa mais legal, já tá havendo uma avaliação e um julgamento mesmo, porque, enfim, é natural, a gente sabe disso, mas em que momento virou a chavinha e você falou assim, eu não sou político, mas eu tenho que me tornar o administrador para, pelo menos, fazer alguma coisa, pelo menos fazer a minha parte aqui para Palmares? Olha, Cris, confesso para você que isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca tive esse sonho, essa vontade, não, eu quero ser o prefeito da minha cidade. Não. Mas um grupo lá, né, se uniu, um grupo da cidade, fez o convite. Num primeiro momento a gente ainda, não sei, mas aí a gente acabou aceitando, e principalmente por um propósito, né? Você disse muito bem, e realmente foi esse o grande motivador. Nasci ali, minha família é dali, eu tenho as minhas bases foram criadas ali. Então, meio que foi um sentimento de retribuir tudo aquilo que a cidade até então havia me dado. Então, realmente a gente acabou aceitando esse convite e esse desafio, justamente para realmente com um propósito de a cidade estava bem administrada, mas nós percebíamos que havia mais a acontecer. Então, nós desenvolvemos ali o nosso plano de governo com esse objetivo, de dar continuidade, mas de procurar melhorar ainda mais a vida da nossa população. Então, realmente um sentimento de propósito para querer fazer a diferença na vida da cidade que a gente tanto ama. E você comentou a respeito das grandes empresas, né? Recentemente nós recebemos aqui no estúdio da Jovem Pan o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que veio com uma comitiva de deputados aqui para Catanduva, e nós recebemos aqui para uma transmissão ao vivo, e nós citamos o exemplo da usina Catanduva, que é uma empresa de grande porte, que está mais próxima ali de Palmares, o município mais próximo, né, a cidade mais próxima ali é Palmares Paulista, porém não está no território, não está no território municipal, como é que a gente pode dizer? Dentro no limite do município, exatamente. É de Ariranha. Sim. Mas os reflexos da ausência da usina Catanduva, eles foram sentidos em Palmares Paulista. O comércio sentiu, os trabalhadores informais que eventualmente vendem uma coisa ou outra nas cidades menores, tem muito disso, né? A pessoa trabalha, mas não tem o seu emprego, mas ela vende um produto que ela faz, um alimento, um artesanato, alguma coisa. E eu achei muito interessante, quero abrir um parênteses especial para isso, porque nem toda dificuldade pode servir de desculpa, né? A gente tem que, acho que o espírito do gestor, você tem isso no seu DNA por conta da formação em administração, ele é treinado para gerenciar crises e encontrar soluções para os quadros mais inóspitos, né? E aí você me apresentou aqui, e eu pude ver as imagens e achei incrível a cooperativa de costura. Como é que funciona isso? Eu vi uma imagem muito bonita que passou por aqui. Se o Zé Augusto estiver ali na agulha para colocar para a gente, enquanto a gente vai falando a respeito disso, como que funciona? Qual é a representação desse projeto na economia mesmo do município? Quantas famílias são atendidas? O que você pode falar para a gente disso? Exatamente, esse foi um dos pontos em que a gente mais resolveu se dedicar no início da nossa gestão.
Porque, como você mesmo disse, quando a gente entrou, já tinha havido a falência, né, da VO, e a cidade sentiu muito, né? A nossa região é totalmente dependente do agro. Então, falar que alguma cidade aqui da nossa região não depende direta ou indiretamente, porque existem os empregos indiretos gerados pelo agro. Então, o agro realmente é, sim, um grande propulsor, né, da economia da nossa região, e a gente vê com muito bons olhos o agro. Só que como a usina, naquele momento do início da nossa gestão, não estava em funcionamento, a gente precisava criar outras opções, né? A gente havia identificado um potencial de mão de obra, ou seja, aquelas mulheres que, por conta da mecanização, não estavam conseguindo ser absorvidas pelas usinas, estavam nas suas próprias casas, lá no seu quintal, no fundo da casa, pegavam uma costura aqui, outra costura ali, fazia, né, uma roupa para uma vizinha e etc. Então, na campanha, a gente já havia identificado esse potencial de mão de obra, né? E quando a gente entrou, esse foi um primeiro fator que a gente resolveu desenvolver. Então, um projeto de uma cooperativa de costura, né? Então, o nosso primeiro passo, conseguir o espaço. Então, hoje, Palmares Paulista tem um parque industrial, são 40 lotes de 600 metros quadrados cada, né? Então, está bem em frente à rodovia Pedro Montelhone, que liga Catanduva a Bebedouro. Então, ali, em termos de logística, extremamente privilegiado. E aí a gente conseguiu uma parceria com um deputado que nos auxiliou a construir o barracão. Nós fomos em busca de uma parceria com o Senai, que capacitou 90 mulheres, 90 costureiras, né? E essa cooperativa, que ela já existia no nosso município, mas com apenas 10 mulheres, se tornou hoje, com todo o nosso apoio, com todo, né, o trabalho que a nossa gestão fez, em mais de 40 mulheres hoje nesta cooperativa, né? Média de salário entre R$ 2.000 a R$ 2.500 por mês. E o que é produzido lá em Palmares, Cris, ganha o mundo, que hoje uma das marcas que terceiriza a mão de obra com a nossa cooperativa, ela exporta para fora do país, que é motivo de muito orgulho para a gente em saber o que é produzido em Palmares Paulista pela mão dessas costureiras, hoje ganha o mundo. E é bem legal que no início desse projeto, a gente, nesse trabalho de conversar com elas, de fazer esse trabalho com elas, a gente identificou, e o projeto inicialmente chama-se Projeto Canavial de Costura. Por quê? São mulheres que até então também foram para o corte da cana, lá atrás, quando era ainda o manual, e aí eu quero fazer um adendo, a minha mãe também foi para o corte da cana, então a gente tem um sentimento muito bacana com esse projeto, né? E como essas mulheres lá do início, e muitas delas que estão lá hoje, cortaram cana, então a gente resolveu apadrinhar esse projeto social, que é um projeto social que tira essas mulheres da informalidade, né, e dá um emprego, dá uma renda, dá uma dignidade para elas. E hoje são mais de 40 mulheres, uma cooperativa referência. Hoje várias emissoras de televisão vêm entrevistar a gente e elas estão voando, graças a Deus. Até, inclusive, esses dias a gente estava precisando de mão de obra, porque hoje elas têm mais demanda do que conseguem entregar, graças a Deus. Isso é interessante, as mulheres trabalhando, as costureiras, né, que não são simplesmente mulheres, elas têm uma profissão agora. E isso é que é relevante, porque você proporciona a oportunidade da pessoa ter a sua própria renda, de levar para a sua casa o dinheiro para ela fazer aquilo que ela bem entender, para ela fazer as suas compras, para ela dar um conforto a mais para os seus filhos, enfim. Mas você dar uma profissão é muito importante, porque a profissão ninguém tira de alguém. Exato. Havendo uma máquina de costura e havendo demanda por costura, ela pode trabalhar onde ela bem entender. Se ela se mudar de Palmares Paulista, ela vai levar uma herança do município para a cidade para onde ela for, e qualquer anúncio de emprego que ela puder ver, ou qualquer oportunidade, ou até de abrir a sua própria confecções, né, a sua Exato. própria confecção, que é um projeto que não é tão remoto, sabendo costurar, tendo condições de chegar aos equipamentos, eu acredito que não seja tão fora assim. Mas é muito bonito ver isso funcionando, e as instalações são todas novas, né? Tudo muito moderno. Muito máquina boa, de costura. eletrônica. A máquina de costura tem velocímetro ali. Exatamente, exatamente. Que é, de fato, né, Cris? Isso é programa social.
né? Porque a gente está dando, como você mesmo disse, dignidade, a gente está ofertando a possibilidade dela ter uma renda, dela colaborar na casa dela. Então, isso para a gente é motivo de muito orgulho, e hoje a nossa cooperativa ela é conhecida regionalmente, porque o próprio Sebrae de São José do Rio Preto já desenvolveu até um projeto com relação a elas. Muito interessante. E aí a gente vai para um outro assunto que também é importante, que eu acredito que esteja ligado a isso. Porque quando você tem, principalmente as mulheres, que têm naturalmente, por uma vocação natural, a tarefa, a missão de cuidar dos seus filhos, de educar, de acompanhar nas idades iniciais ali. Quando essa mulher está tranquila de que o seu filho vai ter o que comer, vai ter onde morar, vai ter o que vestir, vai ter, enfim, a dignidade, como o senhor mesmo falou. Vou chamar de você, né? Você. O cara é mais novo que eu, não vou chamar de senhor. Como você falou, a questão da dignidade, fica muito mais fácil para que essas famílias possam sonhar com uma realidade diferente. Aí eu vou puxar um gancho que eu pesquei aí. Você comentou que a sua mãe foi para o corte da cana, ela chegou a cortar a cana. Então, isso me faz pensar que talvez você não é um cara que vem de uma família abastada. Uma família origem humilde. Origem humilde. Se transformou num administrador de empresas, fez um MBA em marketing e hoje é o gestor da sua cidade, proporcionando essas políticas. Aliás, um negócio que é importante a gente abrir um parênteses para falar, 80% de aprovação nas políticas públicas. Então, você percebe que o seu trabalho tem feito a diferença. E quando essa mãe ela está trabalhando, ela tem lá a sua renda garantida todo mês, as coisas estão funcionando, o lar está funcionando, ela pensa na educação dos seus filhos, que faz parte ali da base de qualquer pessoa. E quando essa mãe precisa utilizar a educação municipal lá em Palmares Paulista, o que ela encontra, prefeita? Hoje também, né, um ponto, desde quando a gente entrou, foi uma área que a gente destacou como algo que a gente ia atuar, que a gente ia trabalhar para realmente fazer a diferença. Então, hoje, a nossa cidade de Palmares Paulista, ela entrega um kit escolar completo, Cris. Então, os nossos alunos da nossa rede municipal, eles têm kit escolar, ou seja, uniforme completo, com agasalho de frio, tênis, sandália para o inverno, né? A gente também tem uma mochila com todos os materiais dentro. Então, aquele pai que chega em dezembro já começa a ficar preocupado com o orçamento de janeiro, de comprar material escolar para 3, 4 filhos, em Palmares Paulista isso hoje ele não precisa despender desse dinheiro, porque a gente entrega uma mochila com todos os materiais dentro. Então, tudo que o aluno vai precisar, caderno, lápis, borracha, tudo completo. Por quê? Porque a gente sabe que uma criança com todo o suporte, com todo o apoio necessário, ela vai conseguir desenvolver ela vai conseguir absorver melhor a matéria, ela vai conseguir aprender mais. Então, a gente busca a igualdade no nosso município. Então, as nossas crianças encontram todo o suporte, todas as nossas salas têm ar-condicionado, a nossa merenda é uma merenda de referência na região. A gente recebe ali muitas prefeituras que vêm ali entender o que a gente está fazendo com a nossa cozinha piloto, porque a nossa merenda é uma merenda bastante completa. Desde quando a gente entrou, a gente chamou ali a coordenadora da cozinha piloto, a gente quer um alimento saudável. Então, ele é bastante completo, um cardápio variado, porque a gente sabe que o futuro da cidade é a educação. Então, a gente investiu e sabe que o quanto isso está fazendo a diferença na vida das famílias. Porque pensa bem, Cris, um pai com 4, 5 filhos, para ele comprar um material no início do ano, isso ia pesar no orçamento familiar. Com certeza. Então, se ele tem um município que entrega isso, com certeza isso vai fazer diferença tanto para as nossas crianças como para as famílias da nossa cidade também. E tem uma outra questão aí, né? Eu acredito que quando você tem a criança que ela é tratada com esse carinho, ela com certeza ela tem uma tendência a se tornar um pai mais cuidadoso no futuro, ela vai ter apreço pelos pequenos detalhes, porque se ela está vestindo uma roupinha bonita, ela está usando um agasalho que protege do frio, ela está indo bonitinha, o coleguinha que está do lado tem a mesma condição, a questão da igualdade mesmo, você cria um sentimento de responsabilidade. As crianças com a merenda,
enfim, você cria nessa criança, não é só a educação, tem o sentimento de que, olha, eu fui bem cuidado, bem cuidada, eu tive carinho, tive dignidade, a minha cidade cuidou de mim, a autoestima dessa criança, enquanto ser humano, enquanto munícipe, e depois enquanto adulto também aumenta, acho que é uma obra de construção humana também, não é, prefeito? Novamente, Cris, e isso é política pública, ou seja, proporcionar igualdade, proporcionar um suporte no quesito educação igual para todo mundo, né? Então, isso sim é política pública, assim como a gente já citou a política pública no pilar economia, nós trabalhamos muito fortemente com a política pública no pilar educação. Você falou aí de política pública, vou reforçar aqui, tem uma publicação em que 80% de aprovação é o que tem, o levantamento mais recente, 80% de aprovação para as políticas públicas do município de Palmares Paulista. É importante a gente fazer uma separação disso. Políticas públicas, aprovação para as políticas públicas, elas são aprovação para as políticas públicas, não é aprovação do prefeito, porque o prefeito passa as políticas públicas, se forem tratadas com o mesmo cuidado pelo prefeito que vem, e a gente sabe que os mandatos acabam, e as pessoas se vão e as coisas acabam ficando, a cidade fica, né? Isso ele acaba se perpetuando. Mas aí eu quero traçar um paralelo, prefeito, entre políticas públicas e os políticos. Aquela questão de politicagem. Eu penso, prefeito, vamos ver qual que é a sua ideia a respeito disso, que o prefeito, se ele está tendo tempo para muito tapinha nas costas, se ele está tendo tempo para muita politicagem, aquele prefeito que não fala não para ninguém, mas também não fala sim para tudo que precisa, porque não dá conta, porque os recursos são limitados, ele está preocupado em fazer política, não está preocupado em fazer políticas que realmente representem a mudança na vida das pessoas. A gente tem aqui o exemplo da educação, uma educação digna, de fato humanizada, porque trata o ser humano, desde a entrada da escola até o momento que a criança vai para casa com uma bagagem a mais na sua cultura, na sua educação, no seu caráter, porque a infância é a idade que se forma também o caráter. Então, nós temos a educação, nós temos a cooperativa de costura, o canavial de costura, né? Que é um trabalho muito bonito, que entrega também um benefício muito importante para a população. Isso eu citei 2 exemplos de políticas públicas que fazem a diferença na vida das pessoas, independente de quem seja o prefeito. Tudo que Palmares Paulista está proporcionando para as suas crianças, elas vão carregar para sempre. Tudo o que o canavial de costura está entregando para essas mães, né, mulheres, mães, chefes de família, a gente sabe como é que são as coisas, ninguém tira delas, elas vão carregar para sempre. Qual que é o seu perfil, prefeito? Você é um prefeito de políticas públicas? Já percebi que mas eu só quero a confirmação. Políticas públicas, ou você é aquele prefeito que... Eu conheço um caso de um líder, não vou nem dizer, que passa para a rua procurando as pessoas e, às vezes, ele abana a mão para o vento, porque ele quer ser popular e quem fala muito dá bom dia a cavalos, não é verdade? Na sua opinião, o prefeito, se ele fica muito tempo atrás disso aí, ele perde tempo de trabalhar? Como é que é na sua visão isso? Olha, Cris, eu confesso para você que eu não gosto muito de fazer pré-julgamentos e etc., né? Mas, pela experiência que a gente tem em administrar um município, realmente, às vezes até algumas pessoas crucificam, criticam, né? Mas se o prefeito ele não se dedicar às políticas públicas e à gestão do município, realmente ele não consegue entregar nem 50% do plano de governo dele. E se a gente hoje, graças a Deus, a gente pode falar que a gente entregou mais de 85% do nosso plano de governo de 4 anos atrás, a gente já entregou, Cris. Já entregou. Por quê? Porque a gente tem foco e a gente se dedica a fazer gestão, a fazer a boa administração das políticas públicas. Infelizmente, às vezes tem algumas pessoas
que tem esse olhar da importância, daquele gestor que de repente para num boteco, daquele gestor que de repente para na rua, em pleno expediente, para conversar. Lógico que a gente não deixa de ouvir a nossa população. A gente sempre está em contato com a nossa população, a gente sempre procura estar ouvindo as demandas, mas se o gestor não realmente se dedicar a executar aquele projeto e aquele plano de governo, realmente ele não vai conseguir entregar nem 10% daquilo que ele prometeu nas campanhas há 4 anos atrás. Então você acredita que, eu só estou corrigindo a posição do microfone aqui, que o pessoal me pediu, tá certo aí, Zé, só me confirma, mas é só para a gente, ainda falando desse assunto, sobre politiqueiro, enfim, quando fala muito, não tem tempo de fazer tudo o que tem que fazer, cada prefeito, cada político, cada pessoa tem o seu perfil. Mas você acredita que é mais válido entregar um bom trabalho e mostrar esse trabalho fazendo a diferença na vida das pessoas do que ficar fazendo conversa mole, conversa fiada, prosopopeia flácida para acalentar bovino, né? Conversa mole para boi dormir, para explicar a ausência de uma efetividade mesmo no trabalho, prefeito? Exatamente. A questão é transformar a vida das pessoas. Então, transformar a vida das nossas crianças com o nosso kit escolar e com todo o suporte e apoio que a gente dá para a nossa educação, transformar a nossa economia apoiando iniciativas como a da nossa cooperativa de costura, né? Apoiar a área de eventos. Veja, Cris, uma das demandas que a gente ouvia muito na nossa campanha há 4 anos atrás era que os jovens, né, da nossa cidade não tinham opções de lazer, entretenimento, diversão, né? E hoje nós temos, graças a um trabalho de formiguinha que a gente veio fazendo, o nosso rodeio é um dos rodeios mais comentados da região, né? A gente tem um evento lá chamado Festival de Inverno, que também é um evento que atrai muita gente da nossa região. Todos os aniversários da cidade, a gente procura trazer artistas de renome. E por que isso? Artista de renome, mas é porque está na mídia? Não, porque a gente sabe que o evento também movimenta a economia. O nosso rodeio, a gente divulga a grade de shows com 6 meses de antecedência para nós começarmos a vender os camarotes e etc. O que a gente vê de movimento? A gente vê que as manicures já esgotam, né, os dias já 6 meses antes. As lojas, a gente acompanhou isso no nosso último rodeio. Teve loja que chegou uma semana antes do rodeio, teve que ir para São Paulo às pressas, porque já tinha esgotado o seu estoque. Ou seja, de novo, Cris, uma política pública que, bem pensada, bem elaborada, ela tem reflexos indiretos na cidade como um todo, né? Então, de novo, a política pública bem feita, bem elaborada e bem executada, ela transforma a vida das pessoas muito mais do que um tapinha nas costas. Ô prefeito, eu estou observando aí, está passando até, esse aqui é um bairro novo lá em Palmares, é isso? É um bairro dos que já existem, um bairro relativamente recente. novo. Eu estou perguntando porque o asfalto está pretinho, está tudo novo, eu percebo pelas ruas a qualidade da sinalização, a qualidade do asfalto, olha essa avenida que passou agora. Linda. A cidade me pareceu bastante acolhedora, aconchegante. Então, você faz um evento, você chama as pessoas para estarem na sua cidade e quando as pessoas vão para a sua cidade, elas têm que ter uma boa impressão. E uma coisa é amarrada na outra, né? Mas você consegue sentir, prefeito, que com todas essas intervenções da prefeitura, desde a base, que é a educação, nós ainda vamos falar de saúde, nós ainda vamos falar de governança, né? Mas desde lá da base, da educação, nós já falamos da geração de emprego, nós estamos falando da qualidade das ruas, estamos falando dos eventos, pensa-se em todos os detalhes. A autoestima do morador de Palmares Paulista, o senhor sente que hoje as pessoas têm mais disposição, orgulho, falar, minha cidade, vai lá na minha cidade, né, vai ter um rodeio na minha cidade, você consegue sentir isso já? Orgulho. A gente, por exemplo, agora recentemente a gente divulgou a grade do rodeio desse ano de 2024.
A gente viu lá os comentários, o engajamento, a população sente orgulho em mostrar, olha o evento que a nossa cidade está fazendo, né? E um detalhe bastante interessante quando a gente está conversando com os nossos munícipes, com a nossa população, ô Cris, é o quanto as pessoas agora têm orgulho de falar, eu sou de Palmares Paulista. Porque, infelizmente, né, a gente não está aqui para criticar, mas gestões de anos atrás deixou bastante a desejar e acontecia. Palmares era o patinho feio, Palmares tinha um índice de violência altíssimo, né? Situações ali bem graves quanto à questão de homicídio, né, bastante pesado. Então isso transformava Palmares Paulista num patinho feio da região. E hoje, graças a Deus, né, trabalho da última gestão, o trabalho da atual gestão, que é o nosso trabalho, a gente transformou essa realidade. E a gente vê que quando as pessoas falam hoje, todo mundo fala, cara, olha lá o nosso prefeito, olha lá a nossa gestão, né? As pessoas falam isso com orgulho, porque uma pessoa que trabalha numa usina da região, às vezes ela passa por uma ou duas, três cidades, né? E as pessoas me contam, Lucas, quando eu estou do lado do banco de um cara que não é da nossa cidade, o cara fala, pô, que cidade bonita, lá na minha cidade não tem nenhum... Tem um monte de buraco, aqui em Palmares Paulista não tem nenhum buraco, uma cidade toda sinalizada, limpinha. Então hoje, graças a Deus, mais uma vez, políticas públicas de qualidade, como você mesmo disse, refletem na autoestima da população. E a governança, prefeito? Porque a cidade tem que estar bonita, as crianças têm que estar uniformizadas, as famílias têm que ter oportunidade de trabalhar, de ter a sua renda, o comerciante tem que ter oportunidade de faturar, os jovens têm que ter a oportunidade de terem uma opção de lazer dentro da sua cidade. Isso movimenta de uma forma enorme todos os setores. Mas e como é que fica a governança? Como é que fica a questão da administração dos recursos mesmo? A gente sabe, você falou aqui que Palmares é um dos municípios mais pobres do estado de São Paulo. Isso significa ser um município com a menor arrecadação, com base no número de habitantes. Isso é um problema porque o morador de Palmares Paulista fica doente da mesma forma que o morador da cidade mais rica do estado tem, que acho que, se eu não me engano, durante muito tempo foi São Caetano do Sul. Uma das cidades mais ricas Paulínia também, Paulínia. Então, DH muito grande. Exatamente. Mas o morador de Palmares fica doente, a criança de Palmares precisa ir para a escola, ela vai se alimentar na escola, a gente tem tudo isso daí. É aí que entra o gestor, muito mais do que o político, porque tem a hora certa, né? De você fazer as alianças, de você ir buscar os recursos no governo estadual, no governo federal, de você fazer os convênios, de você buscar as emendas parlamentares com os deputados, enfim. Mas se a gente fosse dividir entre a proporção de quanto tempo você está com o modo gestor e o modo político acionado, qual que seria esse balanço aí? Realmente, para fazer a gestão de um município com arrecadação muito pequena, né, como eu realmente disse aí, é um dos municípios mais pobres do estado de São Paulo. Se o gestor não ficar focado em 90% dele, ele fazer essa gestão, realmente não consegue entregar as políticas públicas. Porque a gente tem que fazer uma conta muito bem alinhada, ô Cris, porque não adianta nada eu trazer um grande show e depois faltar merenda para as nossas crianças, né? Não adianta nada eu recapear um bairro inteiro e depois eu não ter medicamento lá na farmácia, né? Então, por isso que, novamente, a nossa gestão, como a gente está se dedicando quase que 100% a fazer gestão, hoje a gente tem uma área de eventos muito bem planejada e muito bem desenvolvida e referência na região, mas também, por um outro lado, a gente vai fazer a maior reforma da nossa unidade básica de saúde da história. Vão ser mais de R$2 milhões investidos numa ampliação, numa reforma 100%. Para quê? Para a gente gerar mais comodidade, para a gente gerar uma entrega na saúde melhor do que a gente tem. Porque a gente sempre tem que procurar melhorar, Cris. Esse número de 80% de avaliação positiva das políticas públicas não pode contentar a gente. A gente sempre tem que procurar levar o melhor para o nosso povo. Não tem essa de, 80% vou sentar na cadeira, agora não vou fazer mais gestão, vou ficar tranquilo. Não, a gente tem que querer o 100%. Ou seja, a gente tem que querer sempre levar o melhor para a nossa população, e é por isso
que se você não focar 100% na gestão desses recursos, ainda mais que o nosso município é um município de baixa arrecadação, a gente não consegue entregar tudo isso que, graças a Deus, a gente vem conseguindo entregar. Eu sempre fui de visitar muitas cidades. Meu pai era viajante e a gente ia até o Mato Grosso do Sul, passava por muitas cidades e meu pai gostava. Quanto menor a cidade, mais ele tinha amizades ali, porque conversava com comerciante e tal. E eu, desde pequenininho, sempre observava o velório da cidade. Sempre falava assim, ó, essa cidade aqui é boa, o velório dela tá novinho. Moleque pensando nisso. E depois, já de adulto e reparando mais na gestão de algumas cidades, eu observo isso. A cidade que tem cuidado até com o velório, que dá uma dignidade para o seu munícipe que está sendo velado, para que as famílias delicado, possam né? fazer a sua despedida. E aí, por curiosidade, eu estava olhando aqui na tela e passou um velório novinho. Pelo jeito, foi recém-reformado, né, prefeito? Exato. A gente fez uma reforma e ampliação, e então hoje são cadeiras mais confortáveis, ar-condicionado, um espaço mais ampliado, porque em algumas situações, Cris, às vezes é velado 2 famílias ao mesmo tempo, né? Então, a gente tinha percebido isso, então a gente detectou, e no início da nossa gestão, essa foi uma das nossas primeiras obras, a gente fez uma ampliação e reforma 100% do nosso velório, e hoje ele é elogiado, porque às vezes a gente vai lá também, né, porque são pessoas que a gente conhece, do nosso convívio, e isso que você mesmo disse, quem mora fora acaba reparando muito isso. Pô, parabéns, prefeito. Que velório bonito, aconchegante, as poltronas são confortáveis. Então, justamente por isso, a gente sabe que é um momento muito delicado, onde as pessoas estão fragilizadas e elas merecem um conforto. Parece até sensacionalismo dizer isso, né? Mas o prefeito ele tem que pensar desde o recém-nascido até o falecido, né? Exatamente. Porque você tem que dar para essas famílias a oportunidade de ter aquela despedida digna e as pessoas que vão ficar lá, ficar num lugar seguro, num lugar que seja limpo, num lugar... Enfim, isso é muito importante. Eu estava vendo também passar por ali algumas imagens da saúde, em algumas instalações bastante organizadas, tudo muito novinho, geladeira, que eu acredito que seja o refrigerador das vacinas. Ah lá, está passando aí, inclusive. Que é esse espaço que está passando aí, prefeito? Essa é a nossa urgência e emergência, né? Num momento muito triste aí da nossa gestão, o início da nossa gestão, a gente pegou o auge da pandemia, né, Cris? E aí a gente, com um trabalho forte com os nossos deputados, a gente conseguiu 3 respiradores. Foi uma das cidades da região que mais conseguiu respiradores. Inclusive, a gente emprestou para as cidades vizinhas, né? Essa é a sala do raio-x. Hoje, os nossos munícipes... E a farmacinha, ó. Mas antes apareceu a imagem do raio-x. Sim, do raio-x. Hoje já está em funcionamento. Quando fez essa gravação, a gente estava ainda para inaugurar. E hoje, é motivo de muito orgulho para a gente, todo munícipe que precisa passar por uma situação de raio-x, antes tinha que pegar o veículo e vir para Palmares Paulista, a ambulância. Agora não. Agora, um equipamento de última geração, né? Tinha que vir para Catanduva. Tinha que vir para Catanduva. Saía de Palmares e vinha para Catanduva. Agora faz tudo em Palmares. Agora, toda a situação que precisa de um raio-x, um equipamento moderno, ele é feito ali na nossa unidade de saúde. Então, uma estrutura em que a gente, de novo, procura levar conforto, procura levar comodidade para a nossa população e procurar levar o melhor em saúde também. Porque agora não tem mais, mesmo com dor, ter que montar numa ambulância, vir para Catanduva, às vezes esperar 2, 3 horas. Agora não. É tudo feito ali em Palmares Paulista. E se tem uma necessidade de alguma intervenção um pouco mais profunda, já sai de Palmares Paulista com o diagnóstico em andamento, né? O laudo do raio-x já pronto, exatamente. Isso é importante demais, prefeito, porque, mais uma vez, você vai vendo que a cidade está investindo na sua população. Isso aí, recursos próprios do município ou convênios? Como é que funcionou isso? Esse foi recursos próprios do município. Eram recursos que a gente conseguiu identificar e, logo no início da nossa gestão, a gente fez a aquisição do equipamento. A sala ela demanda toda uma questão de infraestrutura especial. Por as paredes, né? Da radiação e etc. Então, nós encontramos uma certa burocracia para a gente liberar o funcionamento dele. Mas a gente fez a aquisição dele no nosso primeiro ano
mas com recursos próprios do município. E você é aquele tipo de prefeito que acha que a inauguração ela se dá não é quando corta a faixa, mas quando o primeiro munícipe é atendido na estrutura. Exatamente. A gente realmente tem que liberar para, no outro dia, o munícipe fazer o uso daquele espaço, daquele equipamento, daquele aparelho. Falando em saúde também, a gente vai inaugurar na região que mais cresceu da nossa cidade, que é o bairro Beatriz, a gente vai inaugurar um posto de saúde da família. Então, um investimento aí na casa de R$ 1 milhão, parceria também com o governo do estado e os deputados estaduais, uma estrutura nova, muito bonita, né? Então, que a gente também está com bastante orgulho aí, não vê a hora de inaugurar. Essa inauguração se dará para os próximos dias aí. O prefeito, eu acredito que a pandemia ela tenha sido o maior dos desafios dos gestores públicos que assumiram. Alguns estavam na continuidade, né, venceram a eleição e continuaram a sua administração, e alguns pegaram os municípios com a pandemia em andamento. Eu acredito que esse tenha sido o maior dos desafios dos gestores por todo o Brasil. Só que isso foi uma situação que aconteceu em todos os municípios, então todo mundo sentiu da mesma forma. Especificamente em Palmares Paulista, na sua opinião, qual foi o maior desafio da sua gestão? Excluindo a pandemia, qual foi o maior desafio que hoje você fala assim, olha, deu um pouquinho de trabalho, a gente achou que não ia ser tão bom, mas ficou melhor do que a encomenda? Realmente esse momento da pandemia, Cris, porque chegou o auge da pandemia em que a secretária me ligava, Lucas, a gente não tem mais espaço para colocar as pessoas, não tem maca mais para deitar os munícipes. Então foi um momento assim muito desafiador. Logo no início da nossa gestão, onde a gente ainda estava se ambientando ali, né, com como pilotar a máquina. Então, surgiram dias ali, noites, em que eu colocava colocava a cabeça no travesseiro e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas, com muito trabalho, com muita dedicação, pedindo sempre a iluminação de Deus, a gente conseguiu vencer, a gente conseguiu sair do momento mais difícil. Porque a pandemia, né, Cris, por conta da especificidade que ela teve, basicamente ela impactou tudo, né? Desde a área da saúde, mas a gente teve que fechar comércio. Pô, imaginou como que deve ser ruim você chegar a falar para o pai de família que depende do comércio para sustentar a sua família, você é obrigado a fechar? Porque, infelizmente, não foi uma determinação do Lucas prefeito, foi uma determinação do mundo. Né? Então, era uma situação que assim vinha a determinação de vigilância sanitária de Brasília, Ministério Público, e a gente tinha que cumprir. Até porque também a gente tinha um entendimento que, de fato, a gente não poderia fechar os olhos para aglomerações e etc. Né? Mas esse foi, de fato, o pior momento, porque foi um 360 ali que a gente tinha que lidar tanto com a saúde quanto ter que exigir o fechamento de um comércio, né? Às vezes o comerciante me ligava, pô, Lucas, mas eu só quero fazer a entrega. Teve, acho que o auge mesmo, não liberou nem as entregas, né? Nem o delivery. Então foi uma situação assim que realmente a gente pode definir como o pior momento da nossa gestão, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer. E aí o desafio talvez estivesse no equilíbrio entre fazer o que precisava ser feito naquele momento e fazer o que você queria fazer. Eu acredito você como morador de Palmares, como uma pessoa que acredita que através do trabalho que as pessoas conseguem movimentar a sua vida, que o comércio precisa faturar, que precisa pagar suas contas, que os boletos vencem, que as obrigações têm que ser cumpridas, eu tenho certeza que gostaria de manter o comércio aberto, as coisas funcionando. Mas como gestor, cuidando de 14 mil vidas, aí, que é o número mais ou menos aí dos habitantes de Palmares Paulista, você sabia que naquele momento você não poderia fazer o que você gostaria de fazer, mas você precisava fazer o que precisava ser feito. É isso, prefeito? Exatamente. Tem um lema na gestão pública que é assim, né, Cris? Não é o que o prefeito quer, é o que a lei determina, é o que a lei obriga o prefeito a fazer. E naquele momento era uma determinação até judicial. O Ministério Público exigiu que não houvesse nenhum tipo de contato entre pessoas, né?
e realmente foi um momento muito difícil, muito delicado, porque a gente, cidade pequena, né, Cris? Você conhece todo mundo. Eu conheço o dono do restaurante, eu conheço o dono do supermercado, convivi com os filhos deles, então a gente sabe o quanto era difícil a gente dar esse comunicado. Olha, realmente ninguém pode abrir, até as entregas, o delivery não pode funcionar. Então era um momento assim muito, mas muito difícil, mas que graças a Deus ficou no passado, né? Graças a Deus, e tomara que não volte tão cedo, quer dizer, não volte nunca, né? Porque Exato. eu tenho 40 anos, eu nunca vi uma situação parecida com aquela. Mas em um determinado momento da sua fala, prefeito, você falou a respeito da segurança, que Palmares Paulista, durante um período, foi até apontada como uma cidade, ali é perigoso, é violento, e a gente sabe, você melhor do que eu, inclusive, que o povo de Palmares Paulista é um povo bom, um povo ordeiro, um povo que gosta de festa, que gosta de receber as pessoas, que quer ter uma cidade organizada. E aí, falando em segurança, eu observei num dos vídeos aí também que lá tem a guarda municipal. E eu estava num evento que estava muitos prefeitos, alguns dias atrás, e aí eu escutei alguém falando assim, vamos fazer a guarda lá no seu município. Aí o prefeito falou assim, que jeito, não tem dinheiro. É um aparato que custa caro, porque você tem os agentes ali, você tem uma estrutura que demanda, mas podendo fazer é necessário. Como é que funciona a estrutura de segurança em Palmares Paulista hoje, com a Polícia Militar, com a Guarda Civil? Sim, é uma cidade que ela é monitorada, né? A gente tem uma parceria muito boa também com os policiais militares, a gente tem um projeto que chama Atividade Delegada, onde a gente tem uma parceria com os policiais ficam 100% na cidade, né? Hoje, infelizmente, a PM é uma política de Estado, né? Então, em algumas cidades, às vezes a viatura tem que cobrir 2, 3 cidades ao mesmo tempo. Então, em alguns momentos lá, a gente se deparou em a nossa viatura tendo que atender uma outra cidade. E surgiu uma emergência, uma situação grave ali, não tinha nem viatura no nosso município. Então, a gente tem essa parceria, esse projeto chama Atividade Delegada com a PM. Quando a gente entrou, o município não tinha nenhuma viatura da Guarda Civil Municipal. Então, hoje, nós adquirimos 2 veículos para a Guarda Civil Municipal. Realmente, aumentamos até o efetivo da Guarda Civil Municipal. Lógico que a nossa guarda, o objetivo dela é mais patrimonial. Sim. Mas nada impede de estar fazendo uma ronda no patrimônio público e também dar uma analisada ali nas casas e etc. Mas é um investimento que se faz necessário, realmente faz a diferença também na questão de ser um apoio a mais para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. A gente tem bastante esse foco lá. Então, a gente pode dizer hoje que a segurança em Palmares Paulista aumentou 200%, porque se você tinha que dividir as viaturas da Polícia Militar com outros municípios, e hoje você tem 2 viaturas dedicadas exclusivamente ao município, e se aumentou o efetivo, você deu um salto na qualidade da segurança, porque a segurança patrimonial, como você mesmo falou, né? O guarda está lá fazendo a sua ronda, mas ele observou uma situação diferente, inusitada, ele vai fazer, ou ele vai fazer abordagem, ou ele vai verificar o que está acontecendo, ou vai acionar a Polícia Militar. E isso gera a sensação de segurança para os munícipes e gera para o meliante mal intencionado o sentimento de que aqui tem gerência, não dá para fazer o que eu quiser aqui não. Não fica uma cidade sem lei também, né, prefeito? Exatamente, Cris. Depois que a gente fez essa parceria com a Polícia Militar e o Governo do Estado, mais de 50% foi a queda de furtos, né, de violência à noite. Então, realmente, depois que a gente fez essa parceria com a Polícia Militar, a gente viu uma queda bastante significativa nos índices de violência ali na nossa cidade, simplesmente pelo fato de ter uma viatura focada na nossa cidade. A viatura hoje ali não tem mais que sair para fazer a ronda em uma cidade vizinha. É benefício para todo mundo, para o patrimônio público. A gente vê, e é uma coisa que chateia muito, aqui em Catanduva já vi acontecer algumas vezes. O município investe, gasta um dinheiro grande para fazer uma intervenção, para reformar uma praça, para colocar uma iluminação bonita, e aí os vândalos picham, quebram aqueles equipamentos, arrombam porta de banheiro público. Isso tudo acontece porque, de repente, não tem a vigilância. Não estou dizendo que aqui em Catanduva aconteça por conta disso. Eu estou querendo dizer que em qualquer lugar do mundo tem vândalos que podem fazer o mal
para a estrutura da cidade, para outras pessoas. E você tendo esse aparato no seu município, eu acho que essas ocorrências acabam diminuindo. Então você investe na segurança de um lado, mas por um outro lado você deixa de ter que fazer de novo uma obra que já foi feita porque o vandalismo consumiu. Isso acontece também, né? Exatamente. A gente viu também um outro projeto que a gente fez lá, sortir um reflexo muito positivo, Cris. Todas as praças de Palmares Paulista hoje são com iluminação de LED. Logo quando a gente assumiu, a gente percebeu uma situação que até entristecia muito a gente. A gente não via mais as crianças nas praças, os pais trazendo as crianças para andarem de bicicleta, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto de ter iluminação de LED em todas as praças. E hoje a gente realmente conseguiu executar isso. Então, todas as praças de Palmares Paulista têm iluminação de LED. E a gente viu esse reflexo positivo, a volta das famílias para curtir a praça, para sentar num banco da praça, para trazer seus filhos para andar de bicicleta. Então, realmente é uma obra pública, é uma política pública que surtiu mais uma vez reflexo no cotidiano das pessoas. Então, as pessoas voltaram a frequentar mais as praças, porque aquela praça com iluminação prejudicada, aquela praça que tem aquela escuridão, realmente atrai vândalos, pessoas mal intencionadas. Mas as praças de Palmares Paulista hoje, com todas elas 100% iluminação de LED, a gente viu esse reflexo positivo, que é as famílias voltando a frequentar as praças, trazendo seus filhos, as crianças. Isso realmente é uma obra pública que realmente a gente viu que deu um resultado muito positivo. A qualidade de vida no município de Palmares Paulista, por tudo isso que a gente tem conversado aqui, pela qualidade da educação, uniforme, merenda, pela oportunidade de trabalho, pelas oportunidades de lazer, por uma cidade mais bem cuidada, o fato das pessoas terem oportunidade, lá estou vendo o pessoal jogando vôlei de areia ali, o pessoal jogando... Complexo esportivo. É um complexo esportivo muito bonito, por sinal, a imagem... O drone sobrevoando ali, você vê pessoas de todas as idades. Sim. Isso melhora a saúde, porque as pessoas acabam se movimentando mais, e a qualidade de vida das pessoas mudam também. Isso acaba refletindo até em algumas questões de saúde. As pessoas estão menos propensas a terem problema de depressão, o sedentarismo, a obesidade. Isso tudo também vai tendo reflexos além só do óbvio que a gente consegue enxergar pelas imagens, né, prefeito? Com certeza. Esse complexo esportivo aí, inclusive, ele está localizado numa região bastante populosa da cidade, e a gente vê muito isso, Cris. Quando você passa ali aos domingos, você vê que está todo mundo ali se divertindo, fazendo uma prática esportiva, tendo um entretenimento, né? E aí a gente bate muito nessa tecla. A importância das crianças não estarem nas ruas. A gente tem um projeto educacional e cultural lá, onde a criança fica no período regular na escola, mas, por exemplo, se ela estuda de manhã, à tarde ela tem a opção de frequentar esse projeto. Aí nesse projeto temos balé, nós temos jiu-jitsu, nós temos muay thai, nós temos aula de pintura, de teatro, nós temos... agora nós vamos ter uma aula de inglês através de aplicativo. Então, o foco desse projeto é justamente esse, tirar as crianças das ruas. Então, a criança frequenta a escola e depois a gente tem a fanfarra também, que é um projeto muito bonito que a gente retomou novamente. Fazia muitos anos que não tinha fanfarra no nosso município. E a hora que a fanfarra, porque no dia do aniversário da cidade a gente faz a apresentação da fanfarra. A hora que as crianças param lá em frente e tocam uma música, Cris, ali realmente todos os desafios, a gente vê que vale a pena a gente superar e fazer acontecer. Nós já estamos quase partindo para o final, e foi bom você tocar nesse assunto, que era para onde eu já queria passar mesmo. Tem uma série de coisas que acontecem, e são nesses momentos, como que a gente está vendo aí agora, lá a fanfarra tocando. Eu já, quando era menino, tocava na fanfarra aqui, sempre gostei muito, participei de festivais, e foi uma das épocas da minha vida que eu mais aprendi. Não aprendi muito de música, que eu não era um bom aluno, um aluno tão aplicado. Mas você aprende de regras, de respeito, de disciplina, de hierarquia. Você aprende muita coisa que a gente carrega para a vida. E aí, quando num momento desse, você tem lá as crianças que são atendidas, eu vi futsal, vi muay thai, vi vôlei, vi teatro, basquete, o pessoal aqui que é Alcatel. A escolinha do Novo Horizontino. É a primeira cidade do Brasil
com uma escolinha do Novo Horizontino 100% social. Porque existem escolinhas do Novo Horizontino aí, pelo Brasil afora, mas cobram uma mensalidade. E aí, antes da gente fechar essa parceria com o Novo Horizontino, eu falei, não, mas Palmares Paulista vai ser 100% social. Porque a gente sabe da nossa realidade, da nossa população, e não daria para eu exigir uma mensalidade de R$ 150 por mês, Cris. Um pai que tem 2, 3 filhos, ele não ia dar conta. Então, é a primeira escolinha do Novo Horizontino, 100% social. A gente não cobra nenhuma mensalidade. E hoje nós temos aí frutos já dessa escolinha, que vai completar 2 anos, em times como o Mirassol, no próprio Novo Horizontino. E aí eu quero fazer realmente essa pergunta. Você, quando se colocou, teve um chamado ali, percebeu que podia fazer alguma coisa. Claro que um grupo deve ter mencionado o seu nome, olha, vamos ver o que dá para fazer. Mas existe, antes de qualquer coisa, o homem, o ser humano. O cara que vem de uma família humilde, o cara que teve que aprender desde cedo a se virar, a tomar as suas providências, fazer as suas próprias políticas para conseguir chegar a um lugar diferente. E hoje você é um multiplicador disso que você teve a oportunidade de vivenciar aí durante a sua jornada. Você vê todas essas coisas acontecendo. Você vê que você está fazendo uma cidade que seja habitável para a sua família, para as famílias que você conhece, porque em Palmares todo mundo deve se conhecer ali, sabe quem é, o filho de quem, esse é filho de quem, não tem muito disso aí. Como que fica, prefeito, essa questão da realização pessoal, de poder colocar a sua vida, a sua energia, porque a gente sabe, o prefeito ele pode ser amado, ele pode ser odiado, tem gente rezando por você e tem gente rogando praga. Sim. Isso tem um monte. A gente sabe que tem um monte de outras questões, não vamos nem entrar nesses assuntos aí, mas você sabe que neste momento você é um instrumento no seu município para a transformação da vida das pessoas. Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Olha, Cris, como eu te disse, quando a gente vê o resultado das nossas políticas públicas, realmente a gente vê que todo desafio vale a pena, né? Não é fácil, a gente abdica de família, a gente abdica de ter o nosso lazer, porque prefeito de cidade pequena ele é prefeito 24 horas. Todo mundo sabe onde é a minha casa, praticamente a cidade inteira tem o meu celular, o meu WhatsApp, e a gente é demandado 24 horas por dia, isso você pode ter certeza. Mas toda vez que a gente vê um projeto como esse da Fanfarra, os resultados sendo colhidos, aquilo dá uma sensação para a gente de dever cumprido, de que a gente está no caminho certo, de que a gente está fazendo bem, né? O lema da nossa Fanfarra, quando a gente foi retomar ela, foi justamente esse: forjando cidadãos de bem. Porque, como você mesmo disse, Cris, a Fanfarra ela trabalha uma série de habilidades. Então, desde a questão da habilidade de tocar um instrumento musical, mas vai muito mais do que isso. Disciplina, o trabalho em equipe, o respeito. E aí vem uma série de situações. O respeito ao próximo, o respeito à cidade, porque um dos objetivos é a gente também fazer com que as nossas crianças executem o nosso hino da nossa cidade. Então, quando a gente está diante de uma criança que está executando muito, e é muito bonito, de fato, a nossa fanfarra, eu tenho muito orgulho dela, porque ali a gente fala, está valendo a pena, graças a Deus a gente está no caminho certo. Você citou Deus várias vezes aí. Posso perceber que você é uma pessoa que acredita em Deus e que deve carregar nos seus propósitos aquilo que Deus nos ensina. E a gente sabe que tem coisa que é só por Deus mesmo. Tem coisa que a gente faz porque tem habilidade, porque tem preparo, porque tem apoio, porque tem equipe, porque tem recurso. A gente sabe. E tem certas coisas que a gente olha e fala, olha, isso aí foi só por Deus. Quanto você acredita, prefeito, que dentro dessa sua administração, com esse modelo de gestão que está servindo de inspiração para outros prefeitos. E se não serve de inspiração para outros prefeitos, que serve de inspiração para outros municípios quererem um prefeito com o mesmo perfil. Quanto que tem de Deus dentro desse pacote aí? Tudo, Cris, tudo. Desde o início, né, de quando a gente começou a nossa caminhada, muitos diziam, não, ixi, você não chega nem no último lugar.
Então, a gente viu o quanto que a gente foi crescendo, a gente viu a mão de Deus em tudo. A nossa carreata, a gente não deu R$1 de combustível e praticamente tomou a cidade inteira. Então, eu gosto muito de uma passagem bíblica que fala que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, essa é uma frase que eu gosto muito e define muito a gente ali, porque quando a gente entrou, a gente não tinha experiência, eu nunca tinha tido nenhuma passagem, nem de vereador, nem de prefeito, nada. E graças à mão de Deus, que está sempre com a gente, sempre na nossa gestão, a gente está conseguindo aí levar, a gente está se dedicando para fazer o nosso melhor para a nossa população. Então, já para a gente terminar, prefeito, fique à vontade para mandar sua mensagem para a população de Palmares Paulista, para a sua família, para aquelas pessoas que você gostariam que recebesse o seu abraço nesse momento aqui na Jovem Pan, no nosso estúdio multiuso, com esse podcast que é especial, porque é o primeiro podcast com prefeitos da região. Vários serão convidados para estarem aqui conosco, mas o prefeito Lucas Assunção, de Palmares Paulista, é o primeiro a sentar aqui diante dos nossos microfones para falar da sua experiência, da sua vivência, para falar da sua administração, do seu modelo de administração e de tudo aquilo que oferece para o seu município. Então, fica à vontade, aí o microfone está à sua disposição. Obrigado, Cris, novamente. E, como eu disse, a palavra é gratidão, porque a gente tem que agradecer as oportunidades. E se eu estou hoje como prefeito, eu tenho que agradecer ao carinho da nossa população. Então, agradecer do fundo do coração a toda a população de Palmares Paulista, logicamente a minha família. Então, a minha família é a base de tudo. Agradecer de coração ao meu pai, que inclusive é pai e mãe, porque eu perdi a minha mãe com 5 anos e eu devo muito ao meu pai, que é a minha grande inspiração, é o meu grande ídolo. Então, agradecer de coração ao meu pai, à minha família, às minhas tias, às minhas avós, também a minha esposa, que hoje ali é o meu braço direito, e o grande amor da minha vida, que é a minha filha Maria Tereza. Então, somente agradecer de coração o carinho de toda a nossa população, de toda a minha família, e desejar aí um grande abraço e que todos possam ficar com Deus. Muito obrigado pela sua presença, prefeito. Foi um prazer bater esse papo, saber mais do seu governo, saber de Palmares Paulista, saber que as coisas estão caminhando tão bem por essa cidade que é tão querida, que é um ponto de referência aqui na nossa região. E que bom que Palmares Paulista está tendo essas oportunidades de viver tudo isso. A gente espera que o município prospere em todos os sentidos, que Deus retribua na sua vida tudo que você tem feito pelo seu povo em Palmares Paulista e que em outras oportunidades nós possamos estar juntos aqui novamente para falar mais coisas boas, para trazer boas notícias da nossa querida Palmares Paulista. Para você que nos acompanhou, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Curta, dá o seu joinha aí, inscreva-se no canal, compartilhe com as outras pessoas o podcast aqui com o prefeito Lucas Assunção de Palmares Paulista, porque mais gente tem que assistir e ter acesso a essa história, que é um case de sucesso, nós não podemos negar. Até uma próxima oportunidade, a gente sempre se fala aqui na Jovem Pan.